colocada. Antes da gente tocar totalmente de assunto, que vocês vão ver uma guinada que a gente vai dar, mas voltar aqui num outro assunto que é um assunto menos político, mas não é de política nacional, mas não menos político, que eu queria discutir com você. É o seguinte: Paulo Guedes diz que renunciará se Previdência virar reforminha. Saiu hoje na Veja. O que ele está dizendo com isso? Paulo Guedes está dizendo que se o texto que o governo encaminhou para o Congresso for desidratado, for retirado todo o escopo que foi planejado pelo governo, sim, a exemplo do que pretendia e foi falado e flagrado, dito pelo Paulinho da Força, para evitar que o Bolsonaro amanhã seja reeleito, ele, Paulo Guedes, diz que sai do Brasil. Uma demonstração de que vou chutar o pau da barraca, vou desistir, vou embora. Essa preocupação dele se traduz como uma preocupação daquilo que pode efetivamente acontecer no país? Quais são os riscos que nós temos, ou que nós corremos, se essa reforma for efetivamente desidratada? Bom, eu acho esse risco seríssimo. Porque se você desidratar a reforma, nós vamos continuar mais ou menos no estado que nós estamos. E daqui a alguns anos apenas, a gente não paga mais nada. Paga mais nada, porque o déficit com a Previdência, ele cresce mais de 50 bilhões por ano. Hoje, o que a gente mais gasta no Brasil é com a Previdência. Você vê, a gente gastou aí em torno de 150 bilhões com a educação, 190 com a saúde e mais de 700 bilhões com a Previdência. É muito dinheiro. Para pagar aposentados e pensionistas, né? Ativos e, aliás, os inativos, aposentados e pensionistas. Então você vê, o sistema ele não se sustenta. Isso aí é uma coisa patente, é aqui e em qualquer lugar do mundo. Esse sistema, ele até o final do século, ele quebra no mundo todo. No Brasil, ele quebra antes de 2030. E até, deixa eu só fazer se me permite fazer um parênteses rápido do que você está falando, para que as pessoas entendam que a gente fala que vai quebrar, que a Previdência não sendo aprovada, o Brasil não tem poder econômico, capacidade de recuperação econômica. Deixa eu explicar rapidamente, Flávio, se você me permite, para que as pessoas entendam por que a gente fala tanto sobre isso. O Flávio fala que o sistema previdenciário vai quebrar no mundo. Gente, é muito óbvio isso. A pirâmide etária da população mundial está se invertendo até nos países em desenvolvimento. O que acontecia antigamente, até a década de 50, 60? Nós tínhamos uma larga base na faixa etária. A pirâmide etária começa assim, de zero ano, né? Aí vai crescendo, 2, 3 anos, 4, até os mais velhos, né? Então, a pirâmide foi chamada de pirâmide porque nós tínhamos menos velhos e uma base larga, muita gente nova, muita criança, muita gente nascendo. À medida que o país vai avançando, que o mundo foi avançando, que os anos foram passando, essa pirâmide etária mudou. Nem mais pode se chamar de pirâmide, porque a forma alterou. Nós temos uma quantidade grande de pessoas, de idosos, uma base menor de gente na faixa dos economicamente ativos, vamos dizer assim, com uma idade intermediária, e menos ainda, de jovens que nós temos na base dessa pirâmide. O que significa isso? Significa que, com o tempo, menos gente contribuirá para uma quantidade maior de gente recebendo os auxílios da Previdência. Porque o país foi envelhecendo. Países da Europa passam pelo mesmo problema. Só que tem uma coisa, Jansen, tem dois fatores. Lá eles são ricos e lá o sistema não é desigual que aqui. Porque quando a gente fala o Brasil é um país muito desigual, não tem nada mais desigual que a Previdência Social. Porque é o maior sorvedor de dinheiro do pobre para o rico. Porque os ricos no Brasil são um funcionalismo público, especialmente federal. E que recebem uma aposentadoria supinamente maior do que muito maior dos pobres. E paga integralmente. O que acontece? Você que está aí aposentado pelo INSS, que veio de empresa privada, no máximo está recebendo 5 mil e pouco. 5.460. No máximo, você não passa disso. Não passa disso. Só que nós temos aposentadorias privilegiadas de 32 mil,
Sim. 40 mil, 50 mil reais. Pagas integralmente pelo seu dinheiro que você contribuiu lá atrás. É o então a desigualdade aumenta exatamente por isso. Porque quando você se aposenta, essa diferença entre você e o rico aumenta muito mais. Muito mais. Porque ele fica muito mais rico e você muito mais pobre. É por isso que o sistema, ele quebra aqui muito antes do que o resto do mundo. Porque no resto do mundo há uma igualdade. Lá, realmente, vale o que está na Constituição. Todos são iguais perante a lei. No Brasil, não. Isso só existe na Constituição. Porque aqui o funcionário público é um cidadão de primeira classe, privilegiado. E se você não é funcionário público, azar o seu, você é de segunda classe. Então, infelizmente, a gente tem esse abismo no país. Esse é o grande abismo do país. Você tem um cidadão de primeira classe, que é um empregado público, e você tem um cidadão de segunda classe, que é um empregado particular, da iniciativa privada. Esse sistema criado na segunda metade do século XIX por Bismarck, que foi um sistema que passou para o mundo todo, esse sistema, se ele não fosse legal, ele seria criminoso. Seria o chamado esquema de Ponzi, ou aquilo que a gente conhece por pirâmide. Qualquer pirâmide é a mesma coisa da Previdência Social. Ou seja, enquanto tem mais gente entrando do que saindo, tem dinheiro. É verdade. O problema é quando isso se inverte. E é o que está acontecendo. Qualquer esquema de pirâmide que é montado, ele vai dando certo enquanto entra mais dinheiro do que sai. Exato. E o que acontece com esse esquema de pirâmide chamado Previdência Social? Hoje sai mais do que entra. E saindo mais do que entra, quem é que faz o aporte do capital? É o governo federal, ou seja, somos nós. E aí é que entra a questão do porquê que é importante para o Brasil que haja a aprovação da mudança da Previdência, a reforma da Previdência. Porque, minha gente, se existe a necessidade do governo sustentar essa desigualdade, esse desequilíbrio na balança de entrada e saída, isso significa que a capacidade de investimento do país se reduz, o teto de despesas da nação se encolhe, o governo pode menos com o dinheiro que arrecada. Ele já tem um déficit absurdo previsto para esse ano de 169 bilhões de reais. Exato. Se essa conta continua não fechando, no ano que vem vai para 185 bilhões e inclusive ultrapassa o teto, que é de 172 bilhões. Uhum. Então nós estamos já no topo. Isso vai significar o seguinte, que as empresas e o dinheiro lá de fora que precisa vir para investir no país, não virá. Por que não virá? Porque ninguém vai investir num país onde o governo não tem capacidade de investimento em infraestrutura para facilitar o investimento privado que vai tentar gerar e produzir riqueza. Claro. Então ninguém vai trazer dinheiro para cá. E em não trazendo dinheiro para cá, a nossa economia vai continuar sucumbindo. Uhum. Porque não esqueçam que hoje nós estamos passando falta de investimento externo. Nós não temos investimento externo. Não tem, porque veja bem, o capital externo parou de entrar aqui no Brasil. Em quem está endividado. Você investiria numa pessoa que está super endividada e cada vez se endividando mais? Você vai dar dinheiro para ela? Óbvio que ela não vai te pagar. É verdade. Então você não vai colocar dinheiro num barco que está afundando. E é por isso que a gente faz questão de discutir esses assuntos aqui, para que vocês entendam exatamente o que significa a reforma da Previdência, o que significa a preocupação de que o país vai quebrar se isso não for trocado, porque tem gente achando que isso é só uma palavra, é só dizer, reforma não é nada, isso é inventação de não sei quem, que não é, gente, é uma realidade. Faz conta você em casa, pega o dinheiro, tranca o dinheiro e tenta resolver a vida, como é que você vai ter. Não vai conseguir. Não. Gasta mais do que você arrecada e vê como é que você vai viver. Endividado. Então não tem dúvida, isso é uma verdade, é uma realidade. Mas existe um rombo passado de empresas que não pagaram. Sim, tem. Isso é uma dívida ativa, que vai ser cobrada um dia e tem que ser cobrada. Mas isso não acaba com o problema. Não acaba com o problema. E 80% não tem como ser cobrado. É dívida podre, é VASP, Varig, Transbrasil, empresa que já faliu, lá não vai ter como pagar. Enorme, não tem como pagar. Tem como pagar. Muito bem. Para terminar apenas, vamos só passar por cima, não vamos falar, não vai dar para descer, mas estamos aqui vivendo uma iminente situação meio complicada. Só para você dizer sim ou não. Bolsonaro fará consagração do Brasil a Jesus Cristo. Minha pergunta é, isso não fere o princípio de Estado laico? Não. Não interfere? Não. Dá para comentar? 2 segundos. Não, porque primeiro que é um ato do presidente, não um ato de Estado. Segundo, que não existe um Estado laico, isso é conversa fiada. Todo Estado, ou ele é religioso, ou ele é irreligioso, como os comunistas.
porque o Estado é composto de pessoas e não existe sociedade sem religião. A base do Estado, tanto a sua base moral filosófica, quanto a sua base jurídica, ela é sempre religiosa. Ela é sempre religiosa. Não existe povo sem religião. Me apresente um povo que não tem uma religião. A religião é a base da construção de uma sociedade, seja ela qual for. Eu não estou falando só do cristianismo, mas eu estou falando de qualquer sociedade. Toda ela é religiosa. Portanto, o Estado é. A separação é não intervenção. É porque entendem tudo errado, Jansen. Quando Thomas Jefferson, fundando os Estados Unidos, disse assim, temos que manter uma separação disso, ele estava falando da religião, ele não estava falando que o Estado seria irreligioso. O que ele estava dizendo é o seguinte, naquela época, todo mundo era cristão. A América era cristã. Mas não poderia legislar para o Não, porque havia conflito entre as denominações. Então ele diz assim, nós, Estado, temos que ficar de fora dessa situação e não nos meter. Sim. Nessa situação das igrejas cristãs. Mas isso não significa que o Estado não existe Estado leigo, isso é conversa fiada. Todo Estado tem um princípio religioso nele. Tanto faz ser um Estado do Islã, tanto faz ser judaico, tanto faz ser cristão. Os princípios religiosos sempre estão dentro do Estado. Muito bem. Está chegando o final do nosso programa. Essa não. É tão triste, passa tão rápido, né? Muito rápido. Tchau, minha gente, e até amanhã. Até amanhã nada. Eu ia perguntar isso. Não, até segunda-feira, se Deus quiser, com a graça do nosso Senhor. Tchau, gente.